Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula e aqui vou tratar um ponto importante, como escolher o professor orientador. Talvez você já tenha o seu orientador definido, talvez você já tenha quem que vai conduzir o seu trabalho em si, mas é importante sempre nós observarmos alguns pontos específicos, observarmos alguns elementos, alguns itens para nós não termos problema ao longo da nossa caminhada científica, ao longo daquele momento de entrega da nossa monografia, do nosso TCC em si. Então, vamos lá, pessoal. Como que eu coloco isso? Eu coloquei aqui pelo menos 6 pontos para que você possa fazer a sua avaliação, para que você possa fazer a sua reflexão do seu contexto em si, da sua estratégia, como que você definiu o contato com esse professor orientador. Primeiro ponto, é importante que você faça uma conversa informal com possíveis candidatos, o professor em si, a orientador, para saber os seus interesses e disponibilidade. O que quer dizer esse primeiro ponto, pessoal? Imagina que você tem um tema de pesquisa, um assunto, uma ideia, e aí você quer conversar com alguns professores para avaliar o que ele acha, se é viável, se não é viável, se o laboratório dá um suporte para fazer, se aquele professor é uma boa pessoa. Daqui a pouco você teve um contato com o professor em sala de aula uma vez ao longo da graduação e aí você quer avaliar melhor se realmente é um bom ambiente de trabalho. Então isso é importante, fazer uma conversa informal, faça um contato com o professor, busque, agende um horário para conversar com ele sobre a sua possibilidade, sobre a sua ideia, sobre o que ele visualiza para o semestre de pesquisa. Então, isso é uma conversa informal, para que você dá uma lapidada nessa sua pedra, nessa sua ideia em si, para trabalhar melhor. Então, quando você conhece o professor orientador, muitas vezes até as suas manias, para você ter mais segurança nesse processo de orientação em si. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é: escolha um orientador com quem tenha empatia, com quem tenha afinidade, com quem você consiga dialogar. Esse é um grande ponto que você trabalha, e por isso que eu trouxe aqui no segundo elemento, logo após da informal, porque você tem que ter empatia com o professor orientador. Tá? Não adianta, por mais que se saiba que a orientação profissional, ela deve ser um elemento pedagógico em si, mas ela precisa ter uma empatia, ela precisa ter uma certa amizade, ela precisa ter uma afinidade em si. Ela não pode ser o tempo inteiro uma orientação fria, ela não pode ser o tempo inteiro uma orientação que não permite nenhum deslize, que ela não permita nenhuma fala diferente em relação a um artigo, em relação a uma estrutura de pesquisa em si. Então ela precisa ser um ambiente um pouquinho mais a gosto de ambos os lados. Então esse é o ponto. Escolha um orientador com quem tenha uma empatia, uma afinidade em si, para fazer esse trabalho. Um terceiro ponto: verifique a disponibilidade de tempo do seu professor orientador. Caso ele esteja orientando vários projetos, conduzindo vários alunos, opte por outro com mais tempo. Esse é um ponto 3, importantíssimo. Por quê? Porque daqui a pouco você pega um professor que ele não tem tempo nunca de ler o seu trabalho. Ele nunca vai ter o tempo de fazer uma orientação administrativa, de fazer uma orientação técnica, de conduzir o seu trabalho, de passar um feedback. Muitas vezes precisa um feedback, uma leitura do seu trabalho para avaliar, principalmente na parte de delimitação de tema, escrita do problema de pesquisa, dos seus objetivos, que é a parte mais inicial, que para dar o norte no seu trabalho. E aí depois, imagina se ele nunca tem tempo, como é que você vai chegar ao final e aí o seu orientador lá ao final ele vai ler o trabalho e dizer que está tudo errado, mas ele nunca leu o trabalho. Então cabe a você, aluno, a trabalhar essa parte, a disponibilidade de tempo. O professor também tem que ter esse elemento, além de empatia, afinidade, também tem que ter a disponibilidade de tempo em si. Um quarto ponto, priorize orientadores com interesse no assunto. Não adianta você pegar um orientador só porque muitas vezes ele é somente o seu amigo, mas você odeia aquela área.
Você não gosta daquele assunto. Então você tem que pegar orientadores que tenham interesse no seu assunto, que pesquisem naquele assunto, que tenham trabalhos publicados naquela área, que tenham um know-how naquele elemento, naquela área de conhecimento. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito, principalmente na parte mais técnica, na parte que vai precisar de entender os resultados de discussão, dos resultados de escrita dessa sessão de resultados e discussões. Então ele precisa ter um olhar técnico. Não adianta eu pegar uma pessoa que não conhece absolutamente nada daquela área. Então eu preciso ter esse ponto colocado. Por isso que eu coloco aqui: priorize orientadores com interesse no assunto a ser pesquisado e na modalidade do projeto, para que a orientação não seja superficial. Não adianta você ter um excelente professor, parceirão, mas ele não sabe aquela parte técnica. Então você precisa fazer, em algum momento, fazer essa separação. O que é amizade, beleza, mas o que é a parte profissional, o que é a parte acadêmica em si, para que você também dê os seus próximos passos no mundo da ciência, no mundo da pesquisa. Um quinto ponto: procure estudantes, outros alunos que já tenham sido orientados por esse professor escolhido e verifique se suas características são compatíveis com seus interesses. Você conversa com outros alunos, muitas vezes tem laboratoristas, conversa com o laboratorista, avalia como é que é o professor, ele tem tempo, como é que está a disponibilidade dele, ele auxilia na escrita, como é que ele está, ele é uma pessoa que te incentiva a escrever, que te motiva a fazer. Muitas vezes se precisa de motivação, se precisa de incentivo. Muitas vezes o aluno ele começa um mestrado, muitas vezes tem alunos que vêm de outras regiões do país para aquela instituição de ensino, ele não conhece ninguém, ele não tem família, está somente ele naquele ambiente. E o que acontece? Muitas vezes a família dele é o grupo de pesquisa, é o orientador. Então precisa ter esse cuidado a mais, precisa ter essa atenção. Então preciso dialogar mais com essas pessoas. Por quê? Porque precisa se ter essas características, essa compatibilidade, essa afinidade entre pessoas. Muitas vezes, não da parte técnica em si, mas uma afinidade pelo menos mais muitas vezes ele fala: olha, hoje eu não vou conseguir entregar esse tal resultado porque aconteceu isso, mas amanhã eu já vou entregar, ou na próxima semana eu vou antecipar um resultado porque surgiu um outro elemento que eu tenho que participar. Muitas vezes eu preciso ir para um congresso. Então tudo isso eu preciso dialogar, eu preciso ter uma afinidade, a compatibilidade de interesses em si. Então esse quinto item é muito importante quando nós estamos pensando nessa estratégia. E um sexto e último ponto: caso haja problemas na orientação ao longo do seu processo, no decorrer do processo, estude a possibilidade de substituição do orientador. Se você não está bem, se você não está se sentindo bem com aquele orientador, tente conversar com o professor, tente dialogar. Se não tiver diálogo, paciência, vida que vai seguir. Tenta conversar com a coordenação do curso, mudar o professor orientador, que você não vai mudar o professor em si, as características do professor, mas você daqui a pouco vai para um outro orientador que consiga dialogar, você consiga dialogar mais fácil, que você consiga ter um trânsito melhor, uma afinidade melhor. Então fica essas 6 dicas: uma conversa informal, o orientador que você tenha afinidade, empatia, com avaliação do tempo, que priorize aquelas pessoas, orientadores com interesse no seu assunto, converse com outros orientados, com outros alunos em si para avaliar, porque se ao final nada der certo, tente substituir o orientador, tente fazer uma outra estrutura. Daqui a pouco muda seu assunto de pesquisa, e isso vai te ajudar a refletir muito bem o seu trabalho em si. Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido de grande valia, que você entenda esse processo. Um abraço e até o próximo vídeo.